estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo, nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso, pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20, onde Jesus nos diz o seguinte: Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Estimado irmão e irmã, por que existem as leis? As leis existem para organizar a sociedade, para que haja paz, respeito, segurança, felicidade do ser humano. Também a lei de Deus, ou os 10 mandamentos, existem para dar felicidade ao ser humano e organizar nossa vida em sociedade, visto que o pecado desorganizou o mundo e a sociedade. Antes do pecado, a lei existia no coração do ser humano e ele fazia o que ela dizia tranquilamente, normalmente, porque tudo era feito com o amor perfeito de Deus. Não havia questionamento e simplesmente se fazia o certo porque não existia o errado. Foi exatamente quando o ser humano questionou o certo de Deus e fez o que era errado, bagunçou tudo o que Deus havia feito com perfeição. Então, para reorganizar a sociedade e a vida de cada ser humano, Deus, além de escrever a lei no coração do ser humano, escreveu a lei em tábuas e mandou anunciar por Moisés. São os 10 mandamentos. Na sociedade do Antigo Testamento, do povo de Deus, havia a necessidade de organizar a vida daquele povo naquela época. Assim, Deus, através de Moisés, além dos 10 mandamentos, escreveu outras leis civis e de culto a Deus. Além disso, os escribas, que eram os estudiosos da lei, criaram outras leis para organizar o povo. Jesus, no texto lido há pouco, diz assim: Não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para colocar ordem no mundo. Ele diz que não veio para acabar com a lei, mas para colocá-la no seu devido lugar, no lugar certo. E ele vai descrever o lugar certo da lei nas próximas devoções que fizermos aqui. Aliás, é muito interessante o que o apóstolo Paulo fala sobre Jesus e a lei de Deus em Romanos 10:4. Diz assim: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O cumprimento da lei, ou dos 10 mandamentos, não leva ninguém para o céu, não porque a lei é ruim, mas porque o ser humano desobedece à lei e pratica o pecado. Assim, a lei não salva. Pelo contrário, a lei nos convence de que somos pecadores perdidos e condenados, como diz Romanos 3:20. Não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei,
Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata a todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Assim entendemos que, quando Jesus Cristo diz que Ele veio para cumprir a lei, quer dizer que a partir da sua vinda ao mundo, seu sofrimento na cruz para pagar os nossos pecados, Ele e somente Ele nos salva. Tanto que Efésios 2:8 diz que somos salvos pela graça e amor de Deus em Cristo, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. Nós somos salvos então unicamente pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, nesta fé, nós vivemos para adorar e servir a Cristo e viver uma vida consagrada a Ele. Isso nós fazemos por amor e não pelo peso da lei. Como nós vamos viver uma vida consagrada a Cristo? Fazendo a vontade de Deus revelada nos 10 mandamentos. É isso que Jesus coloca no lugar. A salvação existe somente porque Jesus sofreu e morreu por nós como nosso substituto na cruz. Tudo o que fazemos na fé em Cristo em amor é fruto dessa fé que nós temos, é consequência da nova vida que recebemos, é uma forma de nós vivermos uma vida consagrada a Deus. Veja o que Jesus diz ainda no texto de Mateus: pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Os mestres da lei e os fariseus eram pessoas que procuravam cumprir todas as leis do Antigo Testamento, tanto a lei moral, os 10 mandamentos, como a lei civil, como a lei de culto, da maneira mais perfeita possível, e condenavam violentamente quem fazia algo contra as leis. Lembre que a lei moral dada por Deus, os 10 mandamentos, são para todos os seres humanos em todas as épocas, elas não mudam, como Jesus falou. As outras leis civis e cerimoniais eram para o povo judeu do Antigo Testamento, naquela época, naquela situação. Quando Cristo veio ao mundo, permaneceram somente os 10 mandamentos de Deus. Mas esses mestres da lei e fariseus, eles se achavam melhores que os outros, mais perfeitos, e que mereciam ir para o céu porque cumpriam a lei. Isso não era verdade, pois, como todos os seres humanos, eles cometiam pecados também, e por isso eram condenados ao inferno. Por não aceitarem Cristo como seu Senhor e Salvador, tudo o que eles faziam não valia nada para Deus e para a salvação. Por outro lado, os que creem em Cristo recebem de graça, por amor de Deus, o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. Assim, em e por causa de Cristo, nós somos salvos, e a lei serve para dizer como nós cristãos regenerados e salvos vamos e devemos viver esta nova vida de fé, esperança e amor neste mundo para agradar e servir a Deus. Estimado irmão e irmã, hoje ainda tem gente que pensa que vai para o céu por fazer isso de bom, fazer aquilo de bom. Lembremos sempre que somos por nós mesmos pecadores, perdidos e condenados. Somos salvos unicamente por Cristo. Esta salvação produz em nós uma nova vida, que é vivida segundo a vontade de Deus revelada nos 10 mandamentos. Tudo o que Deus quer de nós como cristãos, que vivem neste mundo, está resumido no que Jesus diz em Mateus 22, 37 e 39, assim:
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você mesmo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te agradecemos porque o Senhor nos ama. O Senhor ama nós que somos pecadores. Te louvamos porque nós somos amados por Ti, somos salvos por Cristo e recebemos do Espírito Santo a fé salvadora. Que nós possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua palavra, de maneira especial os 10 mandamentos. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.